Olá, seja muito bem-vindo. Hoje iniciaremos uma série de estudos sobre o livro Eventos Finais e eu convido você a estudar junto comigo. Vamos começar pelo capítulo A Última Crise da Terra, o capítulo 1. O capítulo 1 já trata sobre as preocupações acerca do futuro. Governos, políticos, cidadãos de bens como homens e mulheres estão preocupados acerca do futuro. O que acontecerá? O que virá? Hoje enfrentamos uma grave crise não só de saúde pública, mas também econômica. E as pessoas estão muito preocupadas. Vemos também a falta de amor cada vez mais crescente. Tensões por todos os lados entre países, tensões também entre pensamentos, ideias, tudo que é contrário ao que o outro pensa, ao que o outro diz, causa tensões. Aqui neste primeiro capítulo nós vemos que os acontecimentos também ambientais, eles tomariam grandes proporções. E isso tudo levaria a uma grande crise na Terra. Veja só o que diz aqui a primeira parte. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais, os rumores de guerra assombram e prenunciam a proximidade de acontecimentos de maiores proporções. As forças do mal estão se arregimentando, se consolidando. Ou seja, as forças do mal estão trabalhando cada vez mais para a última crise, para a destruição dessa terra. E esses acontecimentos, diz ainda, serão rápidos. Tempos difíceis virão. Você está preparado? Está pronto para enfrentar momentos difíceis? Mais difíceis do que este que nós estamos vivendo agora? O tempo de angústia vai aumentar até o fim. E está muito próximo. Nós não temos tempo a perder. O mundo está agitado. Nós não estamos vendo o mundo agitado com um espírito de guerra, de destruição, de brigas, de intrigas. Nós estamos vendo isso cada vez mais. Basta nós nos concentrarmos nas profecias de Daniel. Daniel, onde Deus disse para ele, sela essa parte do livro porque é para o fim. É o momento que nós estamos vivendo hoje. Estude Daniel 11 e compreenda o que o Senhor Deus quis dizer ali. Vamos também nos preocupar com o capítulo 12, verso 1, que diz especificamente sobre esse momento também que nós estamos vivendo. E olha só o que diz Daniel 12, verso 1. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação tal como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram encontrados registrados no livro. Nós vemos aqui também um prenúncio do que Jesus já tinha dito lá em Mateus 24 e também do que Jesus tinha dito em Mateus 25 sobre as virgens adormecidas. Todas dormiram, mas o diferencial é que 5 delas tinham o azeite, estavam preparadas quando acordaram. Que nós possamos estar preparados. Não fiquemos mais, Deus, preocupados, porque muitas pessoas acham que essas coisas passarão e que tudo voltará ao normal. Mas nós estamos vendo que não. Estamos no início de uma crise. O mundo está cada vez mais perverso e as maldades irão aumentar cada vez mais. Em breve surgirá grande desordem entre as nações e desordem que não terminará, olha só, até que Jesus venha. Um outro fato interessante deste capítulo, deste livro, é justamente que com essa destruição, com essa crise que nós estamos vivendo, vai haver uma rápida sucessão de juízos de guerra e derramamento de sangue. Olha só o que diz, por exemplo, tempos tempestuosos nos aguardam, porém não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou descrença. Nós não devemos descrer, não devemos ter desânimos, devemos ter ânimo, porque sabemos que o nosso Senhor está próximo.
E eu gostaria de ler uma palavra que está aqui em Patriarcas e Profetas, na página 68, que diz o seguinte: desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, tem sido agente de Deus para a destruição de cidades muito ímpias. Existem cidades muito ímpias, cidades idólatras, cidades onde existem a sodomia, cidades onde as pessoas não se preocupam com Deus, estão longe de Deus. E aqui diz: estes juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levianamente a lei de Deus e menosprezam a sua autoridade possam ser levados a tremer ante o seu poder e confessar a sua justa soberania. Aqui também nos trata sobre Mateus 24, o verso 35. Olha só o que diz aqui, Mateus 24, o verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Cristo Jesus não irão passar. Tudo que Ele nos deixou escrito em Sua palavra, a Bíblia Sagrada, nós temos que confiar, porque são coisas que nos ajudam a compreender o momento que nós estamos vivendo, que nos ajudam a não ficarmos desanimados. Deus dá aviso, olha só, Ele nos alerta através da Sua palavra, e aqueles que têm fé crerão e escaparão dos juízos. Por quê? Porque foram alertados. Olha só o que Ele disse para Noé, por exemplo: entra na arca, você e toda a sua família. Noé pregou por 120 anos e as pessoas não acreditaram. Como o momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas não vão acreditar quando nós vamos dizer a elas que Cristo já está voltando, que as coisas irão piorar. Tem pessoas que pensam que ainda as coisas irão melhorar. Mas olha só, Ele disse assim para Noé em Gênesis 7:1: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Quando também os mensageiros de Deus, os anjos, chegaram a Ló e disseram para Ló para que ele saísse daquela cidade ímpia, onde Deus mandaria ali fogo e enxofre para queimar aquela cidade que não tinha mais esperança, que não tinha mais o que fazer. Eles não queriam arrependimento, não queriam mudar suas vidas. Deus tinha dado a eles o sinal de alerta, mas eles não obedeceram. E então Ló foi salvo pelos mensageiros. Mas nós sabemos também que suas filhas e sua mulher se perderam, porque Ló demorou para entender o aviso de Deus, para respeitar o aviso de Deus. Quando nós vemos um alerta como esse, nós devemos despertar, devemos aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Olha só, da mesma forma aconteceu, se você pegar ali e ler o capítulo 1 do grande conflito, você vai ver uma história muito triste, a história de Jerusalém, do cerco de Jerusalém. Eles receberam vários avisos, Deus já tinha falado lá em Mateus 24 para eles o que iria acontecer, que não ficaria ali pedra sobre pedra daquele templo tão bonito, tão majestoso. E eles não aceitaram. O que aconteceu? O general Tito, junto com seus soldados, entraram e destruíram aquele lugar. Houve várias tentativas de destruição e cada uma delas foi um alerta para que as pessoas saíssem da cidade, e eles não saíram. E se você ler esse capítulo 1 do grande conflito, você vai ali encontrar atrocidades por conta da fome. Mães mataram seus filhos, cozeram seus filhos e comeram. Muitas pessoas comiam o couro das suas ferramentas, onde guardavam suas ferramentas, das suas roupas. Eram coisas horríveis, porque eles não atenderam à voz de Deus. Aqueles que atenderam à voz de Deus fugiram no momento certo. E eu gostaria de ler um trecho aqui muito importante do grande conflito, nesse capítulo que eu estou falando, capítulo 1, a página é 25, diz assim: a profecia que ele proferiu era dupla em sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém naquela época, representava igualmente os terrores do último grande dia. Neste último grande dia que nós estamos vivendo, Deus também vai dar advertência a nós, para nós fugirmos dessas cidades, para fugirmos para lugares ermos, onde ninguém quer morar, ninguém quer viver. O que podemos esperar então, não é? O Salvador explicou para os discípulos que ele iria ressuscitar, que ele iria morrer e ressuscitar, mas eles não aceitaram. Eles achavam que Jesus tinha vindo para os livrar do jugo dos romanos, e eles não acreditaram que Jesus ia passar por essa
por essa condição tão vergonhosa, e eles não lembraram, no momento que aconteceu todas essas coisas, não lembraram das palavras de Jesus. E a mesma coisa pode acontecer com nós no tempo que nós estamos vivendo. Se nós não acreditarmos nas palavras que Jesus nos deixou escrita, nós vamos fazer como os discípulos. Nós não vamos tolerar esse momento, nós não vamos aceitar e vamos acabar nos perdendo. E a profecia que nos fala a respeito das coisas que acontecerão se abre diante de nós e nos mostram claramente as palavras de Cristo. Tudo o que ele já tinha dito em sua palavra, que aconteceria. Olha só o que diz aqui o grande conflito, também no capítulo 1, na página 36. Os desobedientes, os ingratos, têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Ou seja, esses homens, eles são cruéis, eles são perniciosos e Deus ainda derrama sobre eles a misericórdia para que eles se arrependam. Mas quando eles passam dos limites, quando não há arrependimento, Deus tem que agir. E é por isso que o Senhor Deus vai vir, porque Ele não vai mais suportar ver o seu povo sofrendo, ver tanta violência. Olha só, as profecias exigem atenção. Olha o que diz, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Leia, se você tiver uma oportunidade, a parábola do joio e do trigo encontra-se ali em Mateus 13, nos versos 24 em diante. E ali você vai ver que existe entre nós o joio. E a obra do terceiro anjo, lembra lá de Apocalipse 14, do verso 9 ao 11, que fala sobre a obra do terceiro anjo, que se alguém adora a besta e a sua imagem, né, vai sofrer todos os flagelos dos juízos de Deus. E ali está falando que a obra desse anjo é terrível, ela é tremenda, porque ele vai separar o joio do trigo. Irmãos, não cabe a nós distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas se nós não nos arrependermos, a obra do terceiro anjo vai ser feita e seremos separados do trigo do Senhor. Essas coisas deveriam ocupar a nossa mente, diz aqui, que nós deveríamos prestar atenção. Primeiros escritos, na página 118, também na página 128, fala: alguns esperam vencer apenas pelo sangue do Cordeiro, ou seja, só pelo sangue de Cristo. Ah, Cristo já fez tudo por mim, não preciso fazer mais nada. E acham que não preciso de nenhum esforço, diz lá nos primeiros escritos. Mas nós precisamos sim. Vocês lembram daquela passagem que Jesus disse que nós precisamos tomar a cruz, negar a nós mesmos e segui-lo? Ou seja, nesse mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo, ele venceu o mundo e quer que nós também vençamos. Mas nós só podemos vencer através de uma intimidade real com Ele. Não é só orar, por exemplo, não é só ler a palavra dele, não é só estudar a lição da escola sabatina. É um compromisso pessoal, é um estudo. O estudo é uma coisa mais aprofundada, é mais do que ler, é mais do que fazer um mero ritual, é mais do que dizer para as pessoas que você estudou a palavra de Deus, é viver. E aqui tem uma grande importância para nós, porque fala assim que nós e os jovens deveriam compreender essas coisas, do que está a acontecer. E nós teremos que comparecer diante de juízes para responder sobre a nossa lealdade ao nosso Deus, sobre a lei do nosso Deus e tornar conhecidas as razões da nossa fé. E se nós não tivermos fé nenhuma, como iremos responder? Será que nós iremos ser aqueles que estarão sendo perseguidos ou os perseguidores? A palavra de Deus diz muito bem sobre isso. Nós devemos estudar os grandes sinais desse tempo que estamos vivendo. Devemos nos colocar sobre a direção de Deus. Ah, mas eu não entendo muitas coisas. Coloque-se sobre a direção de Deus. E Deus também envia seus agentes, aqueles que realmente falam a respeito da sua verdade. E tudo que alguém falar para você, busque ver na palavra de Deus, nos seus escritos, se realmente está de acordo com o que ele disse. E olha só, devemos também ver na história
Sabe os livros de história? Lá o que aconteceu em Daniel, a história comprovou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações, as providências dos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos que estão por vir. Nações se mobilizando para o combate final, o grande conflito. Nós devemos compreender, entender esses acontecimentos, estudá-los. Aqui Deus faz um alerta. Hoje é uma necessidade de um estudo mais profundo, assim eu quero dizer, da palavra de Deus. Hoje, de maneira especial, aqui fala nesse capítulo que nós devemos estudar os livros de Daniel e Apocalipse, porque eles merecem hoje uma atenção maior do que nunca antes. Se antes já tinha que ter atenção, lembra lá Guilherme Milho, preocupado, estudando ali Daniel, tentando entender o que significava tudo aquilo. Se naquela época, em 1830 e pouco, 40, ele já estava preocupado com as coisas que aconteceriam, imagine nós hoje que estamos cada vez mais perto do tempo do fim. E olha só, estudemos o capítulo 12 de Daniel, aqui está fazendo um alerta, porque aqui tem advertências para nós. E também as predições de Apocalipse, que ainda não se cumpriram, mas logo se cumprirão. Olha o alerta aqui para nós. E deve ser compreendida claramente. Aqui está falando que Deus vai nos prevenir com clareza se nós o buscarmos, pedimos sabedoria para entendermos a sua palavra. Ele nos dará. Então não se sinta uma pessoa que não consegue compreender, não consegue estudar, não consegue entender a palavra de Deus. Deus vai te dar a solução. Peça a Ele, porém, com fé, e Ele te dará a sabedoria. Aqui está falando também que as mensagens solenes, elas devem ser imprimidas primeiro em nossa mente. E o assunto urgente agora, que é o nosso dever, nós somos vigias. Nós somos aqueles que devem erguer a voz e dar a mensagem. A mensagem é a verdade presente para este tempo. E nós ainda temos o dever de mostrar às outras pessoas o que está acontecendo. Todos os acontecimentos que se encontram na história profética, cabe a mim e a você que entende essa verdade, transmiti-la a outras pessoas, mostrar às outras pessoas. É por isso que eu uso esse meio aqui, para talvez chegar a você que eu não conheço, que eu não tenho como ter contato, para que você possa compreender. Mas não fique focado só em mim. Tudo que eu disse, todos os livros que eu falei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, procure compreender, procure ler, procure ver se realmente tudo que está sendo dito aqui é a verdade. E olha só, está perto o dia. Que dia é esse? Aqui também Jesus fala que será pregado o evangelho a todo mundo, em testemunho de todas as nações. O testemunho nós vimos na lição da escola sabatina, por exemplo, que é algo que alguém viu, algo que alguém ali presenciou e revelou. Então o testemunho pode ser a sua vida, pode ser a forma com que você vai pregar o evangelho, por exemplo, por meio de entrega de roupas, alimentos, medicamentos, através da sua vida, porque você às vezes é uma pessoa que demonstra realmente Cristo. Cristo no seu falar, Cristo no seu vestir, Cristo no seu andar, aonde você vai, com quem você tem contato. É tudo isso. E um outro dado importante é que esse testemunho também é você revelar Jesus. Não importa o meio, através do seu falar, do seu cantar, do seu orar, orando, intercedendo por outras pessoas, entregando ali para elas algo que venha mudar o seu coração, a sua mente, através de um livro, um panfleto. Mas Deus pode usar todas as formas. Tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho dom para isso, não tenho dom para aquilo. Deus pode te usar de todas as maneiras. Aqui está falando também que está perto o dia que será decidido para sempre o destino de todas as pessoas, o fechamento da porta da graça. Está chegando o dia. Nós não temos, é claro, o dia certo. Nós não temos como saber. A única coisa é que quando começarem a cair as pragas, nós sabemos que cessou para todos esse momento de oportunidade. Que eu e você,
não possamos perder esse momento, que nós hoje possamos nos arrepender de todos os nossos atos, de tudo aquilo que nos faz envergonhar o nome de Cristo, a não viver o nome de Cristo. E outro fato interessante, logo no final desse capítulo, diz que não devemos deixar ninguém tirar a nossa convicção e conhecimento, nós não devemos permitir que outras pessoas influenciem no nosso entendimento da palavra de Deus e conhecimento. Nós devemos buscar, ver se realmente aquilo está escrito, se é aquilo que está falando. Olha só um outro dado importante, como nós vamos manter a perspectiva correta, como nós vamos ficar firmes em Deus. O grande dia do Senhor está bem próximo, nós devemos vigiar e orar. Você deve vigiar, você deve orar, você deve buscar o alimento diário que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra, os espíritos de profecia. Lembra que nós vimos na lição que o espírito de profecia nada mais é do que toda a inspiração divina que foi dada aos profetas, desde lá de Moisés até os nossos dias. Então nós devemos ir de acordo com a palavra de Deus, nunca fugir daquilo que Ele nos diz. Nós devemos confiar nos seus profetas, aqueles que escreveram a sua Bíblia Sagrada, aqueles que escreveram todas as verdades para nós, e aqueles que às vezes nem escreveram, por exemplo, João Batista, escreveram dele, mas ele mesmo não escreveu nenhum livro. Mas ele é um profeta, ele não deixa de ser um profeta. E também a profetisa do Senhor, Ellen White, que foi divinamente inspirada por Deus. Tudo o que ela disse realmente está de acordo com a sua palavra. E nós devemos estudar não só esse livro como nós estamos estudando hoje, Eventos Finais, mas nós devemos estudar todos os livros que são mensagens, que são conselhos para o momento que nós estamos vivendo. Há um tempo de angústia que virá e nós precisamos nos preparar. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais. Muitas pessoas vão antecipar as aflições porque estão preocupados só com a economia, estão preocupados com o amanhã, preocupados com coisas que são fúteis, que passam. Mas essas pessoas, elas não vão receber graça nesse momento por suas aflições, porque elas não entregaram a Cristo, não confiaram em suas promessas. E há um tempo de angústia que virá. Aqui diz: mas nós não devemos manter isso constantemente diante de Deus, falando, Senhor, me ajuda, porque vai vir aquele grande tempo, vai vir um tempo muito ruim, um tempo de grande angústia, me ajude a passar por isso. Nós devemos confiar em Deus e não antecipar as coisas, devemos entregar nas suas mãos e Ele nos dará toda a força necessária para vencermos o mal. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus e nos capítulos mais adiante nós vamos ver o que significa a sacudidura. Mas essa não é a verdade presente que deve ser levada às igrejas, porque a verdade presente, aqui diz, é justamente esse preparo que nós devemos ter, a busca pelo conhecimento e também o entendimento e aplicá-lo em nossa vida, sermos testemunhas. Não só ver e presenciar, mas revelar o que Jesus tem feito em nossa vida. Revelar para as pessoas que o fim está próximo, que não vai ter melhora, que as coisas só irão piorar e que o mal tem trabalhado para aumentar o nosso sofrimento. E nós devemos nos apegar a Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a se apegar a Jesus, a estudar mais a palavra de Deus. Se você não tem estudado a palavra de Deus, se você não tem orado, se você não tem buscado, esse é o momento agora. Busque viver a vontade de Deus para a sua vida. Busque Ele constantemente, vigie e ore, como diz aqui, essa maneira que vamos nos preparar. Você deve vigiar, você deve orar. Cada vez mais o nosso Senhor Deus tem nos alertado e quer que você seja um servo fiel. Seja o trigo, aquele que é separado, aquele que tem uma tremenda missão, o trigo que é separado para o celeiro celestial, ou seja, que é separado para ser levado para o céu. Que eu e você possamos ser o trigo de Deus, que eu e você possamos ser mensageiros dele, que nós
possamos estar atentos aos alertas que Deus tem feito a nós para a mudança de pensamentos, de vida. Leve a sua família ao altar de Deus. Satanás hoje tem trabalhado para destruir as famílias. Não deixe que ele destrua a sua família. Que o Senhor Deus habite no seu lar, que ele permaneça na sua vida e que você possa hoje sentir no coração o desejo de cada vez mais estudar a palavra de Deus e confiar nas suas verdades. E assim, através da sua vida, do seu testemunho pessoal, transmitir a outras pessoas a verdade de Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso amado Deus e Pai, agradecidos estamos pelas verdades reveladoras dos seus preciosos tesouros, o livro sagrado, a Bíblia, e através também dos seus profetas, ó Pai, que têm transmitido a nós verdades preciosas para o tempo do fim. Nós te pedimos nesse instante, derrama o seu Santo Espírito sobre cada pessoa que está ouvindo, para que elas possam sentir o desejo de ser os vigias, ser o trigo para o celeiro celestial, que elas possam entender as suas verdades e cada vez mais buscar por esse tesouro, o tesouro que nos leva mais perto de Ti, ó Pai, para a comunhão pessoal contigo, que nós possamos realmente nos entregar ao Senhor cada dia, cada momento, através da oração, através da nossa comunhão. Por isso nós te rogamos, derrama, ó Pai, as tuas bênçãos e o teu poder sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos. Amém. Que você seja agraciado por essa mensagem e que Deus conforte o seu coração.